Boa noite a todos. Esperamos que esse domingo de Páscoa tenha sido de família, de paz, de amor, de celebração. Todo mundo esteja bem. Eu estou aqui para trazer duas boas novas para vocês hoje. A primeira é que a nossa casa está se preparando para reabrir para o público. A gente está há mais de 2 anos, né, fechados por causa da pandemia. Algumas atividades continuaram a ser online, como atendimento fraterno. Fomos voltando aos poucos com algumas atividades internas da casa. E aí agora a gente está se preparando, se reharmonizando para voltar com a fluidoterapia, né, que é um trabalho muito lindo que a gente faz toda quinta-feira, um trabalho de prece, onde todos nós rezamos juntos para pessoas doentes, para pessoas em desespero, para todo mundo que precisa. Então, esse trabalho de fluidoterapia já volta no dia 28 de abril, na quinta-feira, dia 28, e a gente espera vocês lá na nossa casa. Vai ser. É, que as pessoas podem ir com todos os cuidados sanitários, se inscrever para fazer a avaliação, para fazer o tratamento, como era antes. Tá bom? Isso é o nosso tratamento de fluidoterapia e muito em breve também, talvez agora já no final de abril, a gente já volte com as nossas palestras públicas. Então, vocês fiquem de olho nos grupos, nos amigos, nas pessoas que frequentam a nossa casa, para a gente voltar. Está todo mundo ansioso para voltar, para se encontrar, para fazer as coisas ao vivo, para conversar, para fazer grupos de estudo, né, para rezar junto, para estudar, tudo isso que a gente está ansioso para voltar. Então, fiquem de olho que a gente está voltando. E a segunda notícia boa é o nosso palestrante da noite, uma pessoa muito querida, muito, muito especial para nós, que é o professor Brandão. Para quem não sabe, o professor Brandão e a dona Mazarello, esposa dele, foram os construtores da nossa casa, do Centro Espírita Irmã Sheila, da creche Pingo de Luz. São pessoas que estão na base, na estrutura da nossa casa, de todo o trabalho, né? Eles estão na semente de tudo que foi feito e que tem sido feito pelo Centro Espírita Irmã Sheila. Então, o professor Brandão é o nosso palestrante da noite. Ele vai falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Então, professor Brandão, seja bem-vindo, e a todos, obrigada pela presença, pela audiência aqui online. A gente espera vocês rapidinho nos nossos encontros presenciais na nossa casa. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Sempre que eu tenho a oportunidade de participar de algum estudo a respeito da doutrina espírita, eu agradeço inicialmente ao Pai Celestial pela oportunidade e agradeço pelo convite e pelo apoio técnico da direção do Centro Espírita Irmã Sheila, particularmente de Dorinha, de Vânia e de Leia. Gostaria também, inicialmente, de desejar a todos uma feliz Páscoa, que haja muita paz em todas as famílias. O estudo de hoje faz parte daquela série de estudos em que, a cada 2 semanas, alguém faz reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E para hoje, nós temos o estudo referente ao capítulo 25, que tem o título de Buscai e Achareis. Eu planejei um estudo relativamente simples, em que inicialmente nós vamos fazer uma reflexão a respeito da passagem de Mateus, do capítulo 7, e dos versículos de 7 a 11, e depois nós vamos citar alguns exemplos da literatura complementar, possivelmente conhecidos de alguns, que ilustram esse tema desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, no capítulo 7 de Mateus, nós encontramos instruções preciosas, muito interessantes, para nosso progresso espiritual. Logo no versículo 1, nós lemos que
não devemos julgar, para que não sejamos também julgados. Logo a seguir, vem a recomendação para tirarmos de nossos olhos o cisco ou a trave que nos impede de enxergar a nossa própria pequenez antes de partirmos para criticar alguém. E a partir do versículo 7, do capítulo 7 de Mateus, nós encontramos ensinamentos muito úteis, mais ligados ao título do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é buscai e achareis. Consta lá, em Mateus, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, repete, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe para o seu pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Aqui Jesus faz uma referência ao nosso estado de evolução moral geral como maus, como espíritos ainda imperfeitos, que realmente ainda somos. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis, e aqui é Kardec, é semelhante a esta outra, ajuda-te e o céu te ajudará. É o mesmo princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que este é que põe em ação as forças da inteligência. Entre outras palavras, buscar é igual a trabalhar. Segundo Kardec, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência na busca de alimentos, de abrigo, como o sol, o vento, a chuva, o frio, e de defesa contra os inimigos. Deus, porém, deu ao homem mais do que houve dado aos animais, de acordo com Kardec. Deu ao homem o desejo incessante do melhor, de melhorar. Esse desejo do melhor implica o homem à busca de meios de melhorar sua posição, levando-o a descobertas e inovações através da ciência, que, por sua vez, induziu o desenvolvimento científico e a depuração do conceito de moral. O homem, inicialmente, busca satisfazer suas necessidades materiais. Após o alimento material, ele sente necessidade do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Mas o progresso que o homem realiza individualmente é lento. Durante uma encarnação na Terra, é mesmo quase insignificante, ou até mesmo imperceptível. São necessárias muitas encarnações para se mostrar algum progresso significativo. Encarnações essas de muito esforço individual e muito trabalho no bem. Nesse capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos também informações sobre a necessidade de confiarmos sempre na bondade do Pai, que nunca nos abandona, para obter forças necessárias para vencermos as dificuldades
encontradas no caminho do progresso material e do progresso espiritual. Aqui neste capítulo, nós lemos também a respeito da solicitude do Pai com as aves do céu, que sempre encontram como sobreviver, e com os lírios do campo, que se apresentam repletos de beleza e harmonia, mesmo no meio de charcos pantanosos, agressivos, às vezes até mal cheirosos. Recomendou o Mestre Jesus, após referir-se à beleza e harmonia dos lírios, que não devemos nos preocupar tanto na busca de tesouros materiais. Esses tesouros materiais geralmente são frágeis, sujeitos à ação de ladrões e à perda de valores, principalmente quando dedicamos todo o nosso esforço na busca das conquistas materiais, em detrimento, às vezes em esquecimento, da busca dos valores morais. Este sim de natureza imperecível e que ninguém pode tomar. Entretanto, o encontro dos tesouros morais implica na necessidade de esforços mais árduos, mais elaborados, mais persistentes do que os esforços mais simples para as conquistas de bens materiais. Na vida real, nós vamos encontrar exemplos, assim como na literatura complementar, que ilustram muito essas reflexões, que ajudam-nos a entender melhor o sentido da mensagem de Jesus. Por exemplo, no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, o espírito André Luiz, que é um best-seller da doutrina espírita, um dos livros mais lidos, certamente, por grande número dos senhores, nós encontramos a história de uma mãe, no plano espiritual, buscando ansiosamente um meio de ajudar os filhos que ela deixou na terra e que ela sabia que estavam passando por alguma dificuldade. Esse episódio ele é relatado pelo espírito André Luiz, que conta que depois de passado um tempo relativamente grande no plano espiritual, inicialmente em região umbralina e depois em Nosso Lar, ele sentiu grande necessidade de movimentação e de trabalho. E ele procurou os conselhos e ajuda de uma personagem chamada Clarencio, que era ministro do auxílio da colônia Nosso Lar. E ele foi recebido por Clarencio, mas junto com uma senhora idosa, que também queria trabalhar. Clarencio, assim como todos os espíritos mais evoluídos, sentia a necessidade de servir, de ajudar, de acolher o mais possível. E ele preferia receber as pessoas em duplas, para que os conselhos dados a uma servissem também para a outra. Muito bem. A senhora idosa disse para o ministro Clarencio, na presença de André Luiz, que ela sentia muitas saudades de seus 2 filhos que ficaram na terra e que viviam infortunados. Perguntou se ela mesma não poderia atuar, poderia buscar um meio de proteção de seus filhos queridos. Se ela poderia ser uma espécie de espírito protetora de seus filhos. O ministro, bondosamente, mas com firmeza, lhe disse, bondosamente, porque os espíritos superiores nunca machucam as pessoas, nunca humilham os que lhes pedem socorro. E o ministro Clarencio disse para ela, não, pois para ser protetor de alguém, é preciso antes demonstrar humildade e capacidade de trabalhar.
e que a irmã, infelizmente, depois de 6 anos em nosso lar, havia acumulado poucas realizações. Tinha apenas 304 bônus horas, que é uma medida que é usada em nosso lar para calcular os trabalhos das pessoas. Ou 304 horas de serviço em 6 anos, muito pouco. Praticamente menos de 40 dias de serviço em 6 anos. Aí explicou o ministro por que ela ficou nessa situação, que logo que ela se restabeleceu nas lutas sofridas em regiões inferiores, foi-lhe oferecido atividade na turma de vigilância, a turma de vigilância da colônia Nosso Lar. E a senhora disse que aquilo era um serviço intolerável, uma luta incessante contra entidades malfazejas. Não se adaptou no serviço. E colocou-a entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. A senhora disse que aquele serviço era ainda pior. Os apartamentos andavam repletos de pessoas imundas, que diziam palavrões, indecências, miséria. Não ficou na atividade. Ela foi, então, segundo Clarencio, enviada para a enfermagem dos perturbados. Mas lá ela diz que só os santos tolerariam aquele serviço. E foi encaminhada para outras atividades e recusou todas, sempre reclamando que dava muito trabalho ou que eram atividades difíceis de suportar, de tolerar. Disse o ministro Clarencio que, antes de podermos ajudar alguém, de poder buscar alguma coisa para efetivar alguma conquista, precisamos de irmãos que se façam nossos cooperadores. Precisamos de amigos, protetores e servidores nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação de outros, é impossível atender com eficiência. É necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado. As buscas geralmente são feitas por grupos, por equipes. E os que não cooperam não recebem cooperação. E disse Clarencio para aquela senhora: e se a irmã ainda nada acumulou de seu para dar, o justo é que procure a contribuição amorosa de outros. Essencialmente, ele disse a ela que deixasse o trabalho de proteção aos seus filhos ao encargo de outros espíritos mais preparados do que ela e certamente mais capazes de ajudá-los, mais capazes de encontrar soluções para os problemas que os afligiam. E que ela retornasse para suas obrigações e serviços, até adquirir créditos que a habilitaria a poder atuar como espírito protetor. Precisava demonstrar mais humildade e mais capacidade de trabalhar. Esse foi um episódio, meus irmãos, de um espírito despreparado para agir como um espírito protetor, para agir em busca de ajuda, de socorro para pessoas necessitadas. Ainda que desprovida de benefícios somente atribuídos aos que buscam pelo trabalho e pelo esforço incessante, pela renúncia, muitas vezes, e pela persistência na luta pelo bem. Ela ainda não tinha créditos para realizar aquela busca. Um outro exemplo que eu trouxe para a nossa reflexão é o caso que envolve um pai relativamente dotado de atributos morais para obter sucesso em suas buscas, e pais, naturalmente,
sentem-se responsáveis pelos atos dos filhos, isso é normal, e geralmente a morte de filhos rebeldes pode deixar nos pais uma sensação desagradável de que eles, pais, não cumpriram com seus deveres de guias, de educadores. Esse relato nós encontramos no livro Vida Após a Morte, de Rubens Baranowski, e o espírito José Carlos, é uma obra psicografada muito interessante. Encontramos a história de um pai já desencarnado, trabalhando no plano espiritual, no resgate de espíritos necessitados de ajuda. Porque no plano espiritual, meus irmãos, quando nós passamos pelo umbral e temos a humildade de reconhecer os erros que cometemos e pedimos ajuda ao Pai Celestial, a ajuda vem. Pedimos e somos atendidos. E esse Senhor, ele trabalhava em uma das muitas equipes que resgatava espíritos das regiões umbralinas para levar para a colônia Nosso Lar. Ele comenta com seus amigos e seus orientadores que sentiu uma angústia muito grande por causa de seu filho Otávio. Otávio já havia desencarnado, mas que ele não conseguia encontrar Otávio. Procurava por ele e não encontrava, vivia a sua busca daquele filho querido. Disseram para ele, os companheiros experientes, que talvez Otávio tivesse cometido, ainda em vida, algum erro que estaria exigindo dele permanecer em regiões umbralinas mais afastadas para o devido resgate dos débitos contraídos. O pai concordou, pois sabia de coisas indevidas que de vez em quando seu filho fazia, quando encarnado, que o contrariava muito. Mas ele sentia-se extremamente culpado pela educação deficiente de seu filho. Mas era ele agora um trabalhador encarregado de resgatar espíritos nas regiões de sofrimento. Ele sentia-se ainda mais obrigado a resgatar, a encontrar o seu filho, ele mesmo, e trazê-lo para a colônia Nosso Lar, onde ele poderia receber ajuda, poderia ser tratado, poderia ser orientado. Passado algum tempo, um grupo de amigos, membros também de equipes que resgatavam espíritos das regiões umbralinas, retornaram e disseram para ele: olha, encontramos seu filho. Mas ele perguntou: mas não o trouxeram? Disseram para ele: olha, não podemos trazê-lo, pois seu filho é um espírito muito endividado, de várias encarnações, de muitos crimes violentos e cruéis. E no momento encontrava-se cercado por antigas vítimas que nunca o haviam perdoado, nem permitiam o seu resgate. Souberam eles que Otávio, no passado, chegava a estrupar crianças, e quando os pais iam reclamar, matava os pais, de modo cruel. E que o próprio Otávio, o espírito muito endividado, estava em estado de profundo desequilíbrio, que não permitia a aproximação de socorrista algum. Disseram para o pai que, infelizmente, não havia como ajudá-lo. Não havia como encontrá-lo. Disseram mais a ele que aquele pai não sofresse mais por aquele filho, pois a causa de sua situação não estava na última encarnação, mas sim em encarnações remotas de muitos crimes, que, na verdade, na última encarnação, ele recebeu instruções e conselhos que até amenizaram algumas situações. Que o pai não tinha culpa pelos sofrimentos do filho, nem condições para ajudá-lo, para resgatá-lo, nem para encontrá-lo.
só com o tempo, com muitas preces de entes queridos que iriam harmonizar Otávio e tornar possível encontrá-lo e resgatá-lo. Aqui, meus irmãos, nós encontramos um exemplo, ilustração de uma pessoa que busca, mas tem uma busca muito difícil. Nós, às vezes, nos deixamos levar pela ilusão de realizações que sonhamos, mas que estão muito acima de nossas possibilidades. Aqui eu me lembro até de um ditado popular que nós temos que tomar cuidado com a quantidade de areia que queremos transportar. E pode ser que aquele monte de areia seja areia demais para o nosso caminhãozinho da vida. Nós encontramos um outro exemplo na literatura espírita, também muito interessante, de quando se busca proteção para uma comunidade, para um povo, às vezes até para a humanidade. E nesse caso, nós temos um exemplo bem conhecido, porque ele está relatado no livro de Sueli Caldas Schubert, chamado Semeador de Estrelas. Sueli Caldas Schubert, uma grande trabalhadora espírita de Juiz de Fora, se encarnou há pouco tempo, e que ela relatou nesse livro, Semeador de Estrelas, episódios da vida de Divaldo Pereira Franco. E no capítulo 31, ela relata a ação de um espírito protetor de um povo da América Central, chamado Huracan. E esse episódio é relatado por Divaldo, também em várias palestras aí do YouTube, mas particularmente nesse livro de Sueli Caldas Schubert. Nesse episódio, haveria a necessidade da cooperação de vários agentes, de outras entidades evoluídas, incluindo Joana de Ângeles, na busca de uma solução pacífica para conflitos que estavam na emergência de aflorar naquela região, e possivelmente para causar muito sofrimento para aquele povo. Joana de Ângeles, ela informa que todas as atividades de busca de auxílio e de amparo são antecedidas, são precedidas por contatos com outros benfeitores daquelas pessoas, daqueles povos, para estabelecer uma espécie de estratégia de ação, um plano direitinho, bem planejamento muito bem feito, para obter sucesso na busca, no encontro daquela saída pacífica. Todos os benfeitores procuram agir em equipe, segundo Joana de Ângeles, para uma busca em conjunto, em grupos capazes de empreender, de enfrentar os desafios que sempre existem, quando se deseja encontrar ajuda a alguém, e principalmente um povo, envolvendo muitos espíritos, envolvendo muitas histórias. Muito bem, essa história, ela começa sendo relatada assim, que Divaldo estava em uma viagem na América Central, mais especificamente na Guatemala, e fez uma palestra numa cidade grande, numa cidade maior, e ele já estava ansioso de retornar, já cansado, já ansioso de retornar ao Brasil, quando foi informado que ele ainda não poderia retornar, que ele não deveria retornar, porque existia ainda um compromisso muito sério numa cidade do interior, um compromisso muito importante, que seria uma palestra extremamente importante que ele não poderia deixar de fazer. E ele acabou concordando em ir para o interior para fazer essa palestra. E disseram para ele que naquela região havia um movimento muito preocupante de guerrilhas e de movimentos revolucionários que poderiam desencadear em uma guerra civil com consequências terríveis para aquele povo, e que a espiritualidade daquela região estava muito preocupada. Mas que o povo era um povo simples, um povo humilde,
povo crente na espiritualidade, muitos deles descendentes de índios e mestiços astecas e maias, crentes no poder da espiritualidade. Havia necessidade de uma palestra espiritual especial para neutralizar o clima de ódio, de revolta, de violência latentes prestes a eclodir naquela região. E Divaldo aceitou aquela tarefa. Em chegando no hotel, onde foi hospedado, ele foi avisado que assim que a chuva parasse, eles iriam ao Palácio de Metal, onde milhares de pessoas aguardavam Divaldo. Divaldo ficou todo feliz. Primeiro que tinha bastante gente para ouvi-lo. Todo orador, todo instrutor gosta que tenha um bom número de pessoas ouvindo as suas instruções, as suas palavras. E ele ficou particularmente feliz quando ele seria num palácio, um palácio de metal. E ele ficou imaginando as belezas do palácio de metal naquela região tão tradicional, de culturas tão importantes e tradicionais como os astecas e os maias. Mas até falaram com ele que até o bispo iria ouvir pelo rádio. O bispo não iria lá. E que as autoridades locais também iriam assistir a palestra pelo rádio. Que a palestra de Divaldo havia sido muito divulgada, mas que o bispo não estava gostando daquela palestra. Havia pedido ao povo para não ir lá, para não assistir àquela palestra. E Divaldo ficou, de um lado, animado, porque falaria num palácio de metal, bonito, certamente, para um público de muitas pessoas, mas que seriam pessoas simples e humildes, mas ele teria que falar também para o bispo e para o prefeito, para as autoridades locais, que exigiriam uma articulação, um palavreado mais elaborado, ficou preocupado com aquilo. E a chuva estava forte. Chovia, haviam relâmpagos, trovoadas, muitos raios, muitos estrondos. E na hora marcada, a chuva não parava. Saíram de carro do hotel, até que o veículo parou, porque a rua não era calçada, tinha lama. O veículo não continuava a andar. E seguiram a pé. Eu imagino o Divaldo Pereira Franco, cuidadoso com mulher, andando a pé para uma palestra numa rua enlameada. Mas foi resolvido a fazer o trabalho. E nessa caminhada, viram centenas de pessoas dirigindo-se para o local da palestra. Viram pessoas a cavalo, em charretes, e até pessoas amarradas no dorso de animais para ir lá assistir a palestra. De longe, alguém falou com Divaldo: estamos chegando, pois já estamos vendo o Palácio de Metal, olhe lá. E Divaldo olhou para o Palácio de Metal, era um galpão, coberto de zinco, semelhante aos galpões que temos aqui em nossa região para a criação de animais, mas um galpão grande, com meias paredes, bem longo, e lá havia uma verdadeira multidão de crença tradicional na imortalidade da alma e também na comunicabilidade com o plano espiritual. A chuva continuava forte, o vento soprava e os pingos de água passavam de um lado para o outro do galpão e fazia um barulho terrível no teto de zinco. Divaldo ficou imaginando como que ele iria comunicar com aquela multidão de gente, um barulho de chuva naquele telhado de zinco. E o microfone era de péssima qualidade, com uma terrível microfonia. Muito barulho da chuva no telhado, Divaldo ficou preocupado, intimamente torcendo para que parasse aquela chuva e criasse condições dele se comunicar com aquela multidão. Divaldo teve muito receio,
de não conseguir fazer aquela palestra. De repente, um raio maior, um estrondo, e a luz se apagou. E veio um silêncio total. A escuridão já predominando no ambiente, e ali estavam milhares de pessoas aguardando a palestra em silêncio, molhadas, mas conscientes, ansiosas pela palestra. Alguns minutos depois, a energia retornou, a chuva parou, o som do microfone ficou límpido, perfeito, a multidão atenta. Foi uma linda palestra, como o Divaldo sempre faz, sobre a importância da fé na proteção divina, da necessidade de evitar a revolta, de controlar o ódio, de evitar a guerra, que poderia trazer muito mais sofrimentos. Palestra brilhante, e antes do final, Divaldo percebeu que do fundo do galpão vinha entrando uma figura espiritual, de forma brilhante e harmoniosa, como se tivesse asas e como se tivesse uma cabeça, tipo de uma cabeça de pássaros. Veio volitando aquela entidade maravilhosa acima das pessoas, certamente sendo vista por todos que possuíam mediunidade de evidência, e dando a impressão que, à medida que ele avançava, seguido de uma pleiade de outros espíritos, flocos, tipo de luz, caíam na cabeça de cada um dos presentes ali naquela assembleia. A entidade veio avançando e o povo olhava para cima, admirado e embevecido, e ela chegou até Divaldo e disse a ele: meu nome é Huracan. Eu tenho como missão zelar por esse povo querido que está na iminência de embarcar em movimentos terríveis. A sua palestra, Divaldo, é importante para que esse povo possa receber a ajuda de que ele precisa. Eu te agradeço, Divaldo, por sua aceitação de aqui vir. Depois, o Huracan virou no seu entorno e saiu volitando rapidamente, como uma flecha luminosa, rumo ao espaço, segundo Sueli Caldas Schubert, deixando uma espécie de luz luminescente, dourada, prateada, na forma de cruz. Divaldo relatou que percebeu que, novamente, nesse momento, caíam sobre a multidão flocos de luz, e que todos ficaram como que revestidos de um ectoplasma de luminescência invulgar. Ao final da palestra, Divaldo foi cumprimentado efusivamente, mas os dirigentes chegaram até ele e disseram que ainda não era o final, que havia ali pessoas que precisavam de um atendimento especial de Divaldo, particularmente duas senhoras que ali se encontravam. E Divaldo teve receio, porque elas estavam numa cadeira de rodas e a outra não se movimentava, e ele teve receio de não conseguir nada com aquelas duas senhoras, e isso poderia apagar aquela imagem boa, aquela impressão boa que seu trabalho, que sua palestra, até aquele momento, estava causando. Mas ele foi até uma delas, porque até seu ouvido, Joana de Ângeles soprou: vai, Divaldo, atende as senhoras. E ele chegou até uma delas, mesmo com a falta de certeza se poderia ter sucesso no seu atendimento, e aplicou-lhe um passe. E ela imediatamente movimentou-se, levantou e saiu andando. Foi um sucesso. Aí, Divaldo feliz, mas o Virgínio agora tem outra. Ele falou: Jesus, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa para a outra também? E foi na outra e novamente. Aplicou passes,
aplicou energias e aquela senhora contorceu-se, movimentou-se e saiu andando. E foi um tremendo sucesso. Ao final da palestra, Divaldo recolheu-se ao seu hotel. E lá chegando, fez aquilo que todos nós deveríamos fazer, todas as noites, fez uma reflexão de como foi seu dia, como foi o seu trabalho. E nesse momento lhe surge a sua mentora, Joana de Ângeles. E segundo Sueli Caldas Schubert, narrou que Divaldo teve a humildade, um espírito daquele porte, já tendo escrito muitos livros, palestrante já famoso, teve a humildade de confessar o diálogo que ele ouviu de Joana de Ângeles depois daquela palestra. Joana de Ângeles diz o seguinte para ele: muito bem, Divaldo, mas você duvidou da proteção divina? Parece que Divaldo havia se esquecido daquela passagem de Mateus, que nunca devemos esquecer da proteção divina. E continuou Joana de Ângeles. Esqueceu-se que havia uma pleiade de mensageiros divinos para protegê-lo. Você relutou, Divaldo, você duvidou em vir fazer essa palestra aqui. E essa palestra era essencial para evitar uma guerra civil, para evitar muito sofrimento. E a chuva e os raios, Divaldo, você queria que parassem? Estava desgostoso com o barulho causado naquele teto de metal e na dificuldade de comunicação. As chuvas e os raios, Divaldo, foram muito importantes para a destruição dos miasmas do ódio e da revolta que imperam nessa região. E interessante que nós vamos encontrar em Kardec e em Chico Xavier, em várias de suas obras, referências sobre a ação da espiritualidade na natureza e no ambiente de que precisamos vivenciar na Terra. Aquela tempestade foi, então, importante para ajudar a diminuir o excesso de desequilíbrio causado pelo ódio e pelo rancor. O povo molhado a pé e a cavalo, vivenciando a humildade e a fé e o desejo para ser atendidos em suas buscas pela paz. Continuou Joana de Ângeles. Quem lê Joana de Ângeles sabe que ela é muito franca em suas colocações. E ele disse para Divaldo: e você, Divaldo, com medo do bispo? Você se esqueceu que nós estaríamos ao seu lado, te protegendo, te amparando, intuindo as suas palavras. Na verdade, meus irmãos, o que nós sabemos, o que nós percebemos, que todos aqueles que fazem o trabalho do bem, seja de que maneira for, que fez um estudo, numa palestra, num aconselhamento, ele tem a seu lado uma pleiade de espíritos que o intuem, que o ajudam a respeito de que palavras usar, de que conselhos ele deve dar para aquelas pessoas. Joana de Ângeles continuou dizendo para Divaldo: a escuridão e o silêncio, Divaldo, que te deixou muito preocupado, foram importantes para completar o preparo do ambiente para seu trabalho, Divaldo, e para a vinda de Huracan e seus espíritos, a pleiade de espíritos que vieram atrás deles. Foi um momento de grande concentração mental, permitindo a entrada daqueles espíritos amorosos para realizar aquele trabalho de caridade, aquele trabalho de resgate. O espírito Huracan, com plumas, com aparência de ter cocar, asas e cabeça de pássaro, era muito importante para impressionar as pessoas que necessitavam de sua orientação para evitar a guerra. E nós sabemos, de acordo com Kardec e vários autores,
que muitos espíritos, principalmente mais evoluídos, imprimem ao seu perispírito uma forma que possibilite ele realizar o trabalho que ele precisa realizar espiritualmente. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter muito respeito com relações a outros credos religiosos, que às vezes envolvem pretos velhos, caboclos índios, santos e outras personalidades que podem ser entidades de altíssima hierarquia espiritual, como a do Deus Furacão, que se apresentou como uma forma de um ser alado. E a cura dos paralíticos, Divaldo, você teve dúvida? Para uma, Divaldo, bastou a magnetização, bastou aquele choque de energia, porque era um espírito que estava necessitado de forças para reagir, e o seu passe e as energias emanadas para aquela plena de benfeitores que estavam ali, foi como um choque de energia que fez com que ela reagisse e saísse andando. E a outra, Divaldo, era uma obsediada. Ela estava rodeada de obsessores que estavam agarrados a elas, não lhe permitindo fazer nenhum movimento, e a simples presença sua, de nossa equipe, dos companheiros, amigos espirituais de Huracan, fizeram com que ele saísse imediatamente. E ela sentiu-se bem, recuperando-se, Divaldo. E, Divaldo, e o Palácio de Metal? Você ficou decepcionado ao descobrir que era um simples galpão coberto de zinco? Pois fique você sabendo, Divaldo, que visto aqui do plano espiritual, aqui no espaço, na presença de Huracan, aquele local emitia luzes brilhantes e radiações coloridas, mais belas, mais impressionantes do que qualquer uma desses palácios mundanos com o qual você vive sonhando. Foi uma tremenda lição. E nós sabemos, meus irmãos, que quando se realiza um trabalho de concentração com o objetivo do bem, em que todos estão harmonizados em sua busca pela paz, pelo bem-estar, ocorrem emanações maravilhosas, ocorrem luzes belíssimas. Dizem que chegam a surgir até ondas de perfumes desses locais abençoados. Isso deve acontecer em nossas casas espíritas e certamente em outros locais onde se reúne para o bem. Então, nós vemos que, nesse momento também, foi muito importante que houvesse aquela verdadeira chuva de ectoplasma na cabeça da maioria dos presentes, que são tratados nesses momentos, são atendidos em suas necessidades espirituais. Então, aqui, meus irmãos, nós vemos uma situação que a busca da paz, a paz para aquele povo na iminência de um conflito. Aquela busca teve de ser realizado por um grupo muito preparado. De um lado, Huracan e sua falange de espíritos protetores daquele povo. E de outro lado, Divaldo e Joana de Ângeles com seu grupo maravilhoso de benfeitores que o acompanham. Foram muito importantes a conjugação de seus esforços. E também muito importante a humildade daquele povo que queria aquela palestra, que ansiava por orientações, por bênçãos, que livrasse aquele povo da iminência daquela guerra fratricida, que eles sabiam que poderiam eclodir. Foi um sucesso. Na verdade, meus irmãos, o buscar significa trabalhar, significa planejar, significa lutar, significa renunciar. Buscai e achareis. E hoje, nesse ano de 2022, já em pleno século XXI, procuramos todos certamente entender o que está acontecendo em nosso mundo. Experimentamos, todos nós, angústias maiores ou menores.
de uma pandemia avassaladora que ainda não acabou, e os inacreditáveis horrores de uma guerra na Europa, de consequências ainda imprevisíveis. Talvez seja bom nós meditarmos ou lembrarmos a respeito das informações que existem dos espíritos superiores a respeito dos mundos habitados. Em primeiro lugar, vale lembrar dos estágios distintos de evolução de cada planeta, inclusive do planeta Terra. Inicialmente, o mundo primitivo, onde predominavam, em nosso planeta Terra, o instinto, a violência e a lei do mais forte. O verdadeiro ambiente da guerra, a lei do mais forte, da violência. Depois, viria um estágio mais evoluído, em que chamaríamos de mundo de provas e expiações. Estágio em que nós ainda estaríamos nele. Depois, principalmente da vinda de Moisés e de Jesus, pedindo para não matar, para respeitar os bens do próximo, isso há 2 ou 3 mil anos atrás. Depois viria um estágio de mundo de regeneração, em que a humanidade irá modificar-se intimamente, de modo a predominar o equilíbrio entre o bem e o mal. Os espíritos mais rebeldes e persistentes no mal serão afastados para outro orbe, permitindo o avanço, a ascensão, a proeminência dos bons. No meio espírita, é comum falar-se de que já estamos na fase de regeneração. Realmente, toda melhoria que cada um de nós faz não deixa de ser um passo no rumo da regeneração. Entretanto, em uma entrevista de Geraldo Lemos Neto, que manteve longa convivência com Chico Xavier, o grande médium mineiro, que disse que Emmanuel havia informado a Chico Xavier que somente no ano de 2057 é que a Terra deverá entrar no rol dos planetas em regeneração. Geraldo Lemos Neto relatou em palestras divulgadas pela mídia, em mais de uma oportunidade, que Chico Xavier havia falado em 1957 que daquele dia ou daquele ano, até 100 anos para frente, o planeta Terra já terá passado por experiências de sofrimentos que o preparariam para iniciar o período de regeneração. Faltando 35 anos para chegarmos ao ano de 2057, pode-se concluir que essa pandemia da Covid-19 e essa guerra lá na Europa devem fazer parte desses sofrimentos preparatórios para o efetivo início da transição. Segundo Geraldo Lemos Neto, Emmanuel teria informado ainda a Chico Xavier que o período de regeneração começará efetivamente em 2057 e durará 7.000 anos, para chegar à condição de planeta habitado por espíritos mais felizes, onde não mais o mal predominará. Isso significa, meus irmãos, que teremos 70 séculos para reencarnarmos na Terra e evangelizar todos os homens. E também adquirirmos todos os conhecimentos possíveis e disponíveis, relativo à ciência, à moral, à vida orgânica, à política, à espiritualidade, à mediunidade, enfim, sobre tudo possível de aprender. E segundo Jesus, os mansos e os humildes é quem herdarão a terra regenerada. Em minha vida de estudante de doutrina espírita,
Eu já ouvi, ou já li, que a espiritualidade maior dificilmente fixa datas para acontecimentos futuros na Terra. Porque a contagem do tempo, do espaço, do plano em que eles se encontram, pode ser diferente da nossa. Também já ouvi de muitos frequentadores de casas espíritas a respeito da expectativa de que a regeneração do planeta deverá ocorrer em breve. Mas quando a informação vem de Emmanuel e através de Chico Xavier, eu acho que é bom nós prestarmos atenção. Assim, muitos podem achar o tempo de 7.000 anos para a regeneração como muito longo ainda. Mas ao refletirmos sobre os avanços morais da humanidade, podemos verificar que este tempo pode ser até bem razoável. Tanto Moisés como Jesus e todos os outros profetas que fizeram parte de suas missões ensinaram há 2 ou 3 mil anos atrás que um dos principais, um dos primeiros indicativos de moralidade de um povo era não matar. E o que nós vemos hoje, 2, 3 mil anos depois, mata-se com muita facilidade. Lemos que usa-se a ciência e a tecnologia para desenvolver equipamentos para matar, para destruir. Infelizmente, meus irmãos, até o nosso próprio país, nele morrem assassinados todos os dias um número de pessoas semelhante ao número de mortes relatados em campos de batalhas das guerras oficiais. E a própria emergência dessa absurda guerra na Europa, em pleno século XXI, 2 ou 3 mil anos depois de Jesus e Moisés, do continente tido como um dos mais civilizados, é indicativo que ainda temos muito que aprender. Estamos ainda muito atrasados na verdadeira evolução espiritual que precisamos buscar e encontrar. Meus irmãos, chegamos à conclusão de que precisamos realmente nos entregarmos a essa luta para conseguirmos encontrar essa paz daqui a 7.000 anos. A doutrina espírita é certamente um instrumento maravilhoso que nós temos da felicidade de ter, com Jesus no comando, na busca desse objetivo. Mas vamos, certamente, continuar com muito esforço, com muito trabalho, com muita crença na proteção divina, na busca incessante da paz e da tranquilidade, que certamente haveremos de encontrar. E que a paz de Jesus fique sempre conosco. Muito obrigado pela atenção de vocês. Meus irmãos, vamos, ao encerrar esse encontro, esse estudo, levar nosso pensamento até nosso Pai, até Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo de perfeição, agradecendo por esta noite de reflexões, que possamos todos nós tirar algum proveito do que aqui ouvimos, do que aqui refletimos. Principalmente nessa época, Senhor, em que a cristandade comemora a ressurreição, nós esperamos, mestre amado Jesus, a ajuda para que possamos construir em nós a ressurreição de seres novos, de homens novos, de mulheres novas, mais preocupados com os ganhos, com a busca dos tesouros espirituais do que os materiais. E que nessa luta mais difícil, podemos ser sempre amparados e encorajados a persistir, se for preciso, a renunciar, para que possamos, ao final dessa busca, encontrarmos mais paz. Paz para cada um de nós individualmente,
para os nossos entes queridos, com quem temos mais compromissos nessa encarnação, para nossa cidade, para nosso Brasil querido e para a humanidade, Senhor, tão necessitada de paz. Que seu amor, que sua compaixão fique sempre conosco, Senhor. Muito obrigado, que assim seja.